Amados irmãos, que bom nós ouvirmos esses testemunhos e o que o Senhor tem feito ao longo desse tempo. E uma das coisas que chama minha atenção são biografias de missionários. Elas são maravilhosas e extraordinárias e também constrangedoras quando nós nos deparamos com elas, lemos e vemos que muitos desses missionários, antes de nós, ou até muitos agora, passaram por grandes dificuldades, entregaram as suas vidas ao reino de Deus, a servir como missionário. Muitos não retornam à sua pátria, deixam casas, famílias, para que o reino de Deus expanda. E um desses missionários que chama a minha atenção é David Livingstone, missionário escocês que em 1841 entregou a sua vida para servir o povo africano. Dedicou-se um grande tempo, ou melhor, todo o restante da sua vida àquele povo, lutando pelo cristianismo naquele continente, lutando também contra a escravidão. David Livingstone morreu na África. Conta-se que seu coração foi enterrado embaixo de uma árvore e o seu corpo devolvido à Escócia, onde foi sepultado na abadia de Westminster. Mas uma história também nos chama a atenção, que diz que alguns missionários, após a sua morte, retornam à África para pregar o Evangelho, para falar de Jesus. E ao se comunicar com aquele povo e dizer sobre Cristo Jesus, os nativos respondem aos missionários: esse homem esteve conosco. Os missionários, indignados e assustados, dizem: não, eu estou falando de Jesus Cristo, que viveu há 2000 anos atrás. E eles repetem novamente e diz: esse homem viveu entre nós. Eu não sei até que ponto nós podemos considerar totalmente verdadeira essa história, mas eu sei de uma coisa que Paulo escreveu aos Filipenses, dizendo que para ele tinha por certo que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tinha certeza que entregar a vida e viver em prol do Evangelho era um bem maravilhoso. E que mesmo que a morte chegasse no decorrer dessa caminhada missionária, esse morrer ainda seria lucro. E escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 3, Paulo chama esse viver de cartas vivas. 2 Coríntios 3 diz que esses eram cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Por que Paulo fala sobre isso? Porque ele defendia o seu apostolado diante de homens que se apresentavam com cartas de recomendações, dizendo que eram autoridade para falar em nome de Deus. E Paulo responde: vocês, igreja, são as cartas vivas que o mundo tem lido. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, sobre o tema Cartas Vivas, escrevendo novas linhas em um mundo de cópias. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 12 para lermos 2 versículos apenas, versículo 1 e versículo 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Pai, graças te damos pela tua palavra. Que o Senhor fale muito além de mim, que o Senhor use a minha vida e que a tua igreja receba com gratidão e como semente que virá brotar e crescer em corações que o Senhor tem trabalhado, em nome de Jesus. Meus queridos, Paulo, ao escrever à igreja de Roma, aos romanos, quando ele olha para ela no capítulo 1, no versículo 7, ele diz que aquela igreja tinha um propósito, e o seu propósito era ser chamada a ser separados, um povo que foi separado para ser do Senhor Jesus. Paulo, que nós conhecemos bem a sua história, homem nascido em Tarso, capacidade extraordinária, formado aos pés de Gamaliel, recebendo em si mesmo toda a estrutura da filosofia grega, romana, cresceu em conhecimento. Ele escreve a uma igreja que estava inserida em um contexto muito específico. Essa igreja estava diante de uma sociedade quase que 80% de escravos, servindo a um império, e principalmente, essa igreja estava inserida em um contexto de pecado extremo. E Paulo olha para ela dizendo: vocês estão sendo chamados para ser separados. Não à toa, Paulo os incentiva nos versículos 16 e 17 do próprio capítulo 1, que aquele povo creia que o Evangelho é poder de Deus para a transformação daqueles que creem, e que eles vivessem como justos mediante a fé. Paulo pega esse texto e convida a igreja de Roma a olhar um pouco para o passado e lembrar do povo babilônico e do povo israelita, que ao ser anunciado por Abacuque que eles seriam levados cativos para a Babilônia, um dos questionamentos de Abacuque era: por que o Senhor usará uma nação tão pior do que nós para nos disciplinar? Justamente porque Israel também estava em um contexto de distanciamento de Deus, idolatria e pecado. A resposta de Deus para Abacuque é que eles pudessem justamente viver pela fé. É esse texto que Paulo se apropria para dizer ao povo de Roma que ele deveria também viver por fé. Veja a resposta de Deus a Abacuque dizendo: tenho ouvido as tuas declarações, sinto-me alarmado. E Abacuque pede então: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, à medida que nós vamos vivendo, aviva a tua obra. E no capítulo 3, versículo 2, ele continua dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide, e que nos campos não tenha a produção de alimento, todavia eu me alegrarei no Senhor. O convite para Israel na Babilônia e o convite para Roma e a igreja romana era para viver por fé. O mesmo convite aplica-se a nós num contexto contemporâneo em que nós estamos inseridos em uma sociedade caída, depravada, conforme o texto de Romanos do capítulo 1 até o 11 vai declarar a situação do homem caído, depravado, mas que encontra justificação gratuita em Deus, que encontra santificação no próprio Deus, que os ajuda e os sustenta, que os elege soberanamente, nos convida também a viver por fé.
independente da circunstância, essa vida que nós temos hoje, nós precisamos viver como cartas vivas para que o mundo leia e veja em nós o Senhor Jesus. Paulo escreve dos capítulo 1 ao capítulo 11, falando para nós sobre a condição humana e a ira de Deus. Os capítulos 5 a 6 e 6 vai tratar a justificação pela fé, ou melhor, os capítulos 6 e 8 vai tratar sobre a santificação no Espírito, e os capítulos 9 e 11 vai tratar sobre a soberania de Deus. Mas tudo isso, como um tratado teológico, vai nos entregar uma transição exatamente aqui nesses 2 versículos, para que nós possamos enxergar que esse contexto desse tratado tem um objetivo futuro, que é mostrar à igreja que ela precisa sair do aspecto da doutrina e passar a viver e a praticar o que o Senhor estabeleceu. Paulo convida a igreja de Roma a viver uma prática que reflete a misericórdia que foi dada a cada um deles. Se os capítulos 1 a 11 vai nos apresentar um ato de misericórdia do Senhor para homens caídos como nós, justificados, santificados e eleitos por Deus, a única resposta que nós temos a essa tamanha misericórdia que nos alcançou por graça é viver para o Senhor Jesus. É sermos missionários para esse mundo contemporâneo, é dedicar-se às nossas vidas, a nossa casa, os nossos dias, o nosso tempo constantemente ao Senhor aonde nós estamos. Se entendermos isso, vamos compreender o que Paulo está escrevendo aos Romanos quando ele diz: rogo-vos pela misericórdia de Deus, rogo pelas misericórdias de Deus, que apresentei, que você, em resposta a um sacrifício maravilhoso de Deus, você possa, como num ato pastoral, ouvir o que Paulo está escrevendo e o que Deus nos convida a fazer agora, como um pastor que traz a ovelha para perto e diz: você precisa apresentar-se ao Senhor. Por quê? Porque você precisa lembrar o que está escrito no capítulo 1 a 11, mostrando que o que você recebeu foi pelas misericórdias do Senhor que alcançou a sua vida. Agora que os leitores da igreja em Roma tinham em sua mente todo o Evangelho, e nós também temos toda essa estrutura do Evangelho disponível para nós, bastamos nós entender que fomos alcançados por misericórdia para compreender o poder e o prazer e a alegria de depositar as nossas vidas no altar do Senhor, de entregar tudo que tenho, tudo que sou para o Senhor Jesus. Se nós de graça recebemos e não merecíamos, o Senhor nos convida a entregar as nossas vidas, a apresentar-se ao Senhor, para que Ele seja glorificado nas cartas que o mundo lê e conhece. E se recebemos graça que não merecíamos, temos que lembrar que a misericórdia é deixar de receber aquilo que deveríamos receber, morte eterna. Mas o Senhor, por sua graça, nos permitiu vivermos. O convite de Paulo à igreja é que lá em Roma, elas vivessem para o Senhor Jesus, entregando a si mesmo. E ele continua: apresente o vosso corpo por sacrifício. O vosso corpo por sacrifício.
Entenda que aqui sacrifício não é um ato meritório, que você faz para receber alguma coisa, mas começa porque você reconheceu a misericórdia de Deus, entendeu que a misericórdia de Deus te alcançou, então em um ato de oferta de gratidão, você passa a entregar-se como sacrifício. Paulo novamente está olhando para o culto do Antigo Testamento, onde as ofertas estavam sendo entregues, touros, ovelhas, cabras, cereais, eram entregues como oferta pelos pecados. Paulo está novamente convidando a igreja a dizer e a pensar: veja, se ali havia uma oferta, aqui também há, porque Cristo já fez, de uma vez por todas, tudo o que nós precisávamos, agora só nos resta entregar-se como sacrifício em oferta ao Senhor. Todos os dias, constantemente, uma oferta contínua ao Senhor. Portanto, é crucial que nós não devemos perder de vista o que esse sacrifício que nós fazemos é. Para nós, esse sacrifício é entregar algo, e esse algo não é uma perda, esse algo não é o que eu tenho e perco, mas é uma expressão real do que eu já recebi e então eu estou fazendo. Eu entrego como expressão de gratidão daquilo que o Senhor fez por mim. Mas Paulo continua dizendo que nesse viver para Cristo não expressa apenas uma obediência cega e irracional, e sim um ato de gratidão. Ele diz que esse sacrifício também ele deve ser vivo. Por não se tratar de uma carne morta no altar, mas de um sacrifício vivo que testifica a Deus todos os dias, o Senhor nos convida hoje a entregar-se diariamente a Ele como um sacrifício contínuo e não apenas um ritual, um domingo, um momento. Ao contrário, esse sacrifício é constante. Mas esse sacrifício também deve ser vivo e agradável. Nosso sacrifício vivo também deve ser santo, ou melhor dizendo, e agradável. E aqui é ágios, no sentido literal de ser separado. É por isso que Paulo começa a sua carta convidando aquela igreja a ser separado. Em um mundo de pecado, a maior expressão de gratidão a Deus é quando eu digo não ao pecado. A maior expressão de gratidão ao Senhor é quando eu vivo em obediência ao Senhor. Diante de convites, imagine você uma situação hipotética, alguém numa situação financeira caótica, encontra-se com um amigo, e o amigo o oferece uma maneira ilícita de ganhar dinheiro, para resolver os seus problemas. E a resposta daqueles que são cartas vivas, em um mundo de cópias, ele responde: permanecerei confiando no Senhor e mantendo a minha santificação. Essa é uma resposta que nós devemos dar a essa sociedade que vivemos para sermos separados e não como o mundo vive. Eu e você fomos chamados à santidade, para que essa santidade glorifique ao Senhor, mesmo em meio às provações. Ela é santa e agradável, justamente porque nos momentos mais difíceis, em que as provações podem nos levar a tentações, o Senhor nos santifica e nos auxilia para que nós possamos viver para o Senhor Jesus, andar em sua presença. Mas ele também diz que esse sacrifício é vivo, é santo, é agradável e é o nosso culto racional. O que poderia ser mais lógico ou razoável do que oferecer todo o meu ser
ao Deus que fez tudo por mim. Se o culto é racional, é porque eu sou a oferta no altar como gratidão, porque eu tenho consciência plena do meu estado que eu estava e aquilo que o Senhor fez por minha vida, aquilo que o Senhor entregou por mim. Nada mais justo do que oferecer o meu culto racional ao Senhor, reconhecendo que eu era caído, depravado, mas o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, me justificou, tem me santificado, para que como eleito eu viva para a sua glória. Eu testifique ao mundo a sua glória. Mas ele diz também que nós devemos não nos conformar com este mundo, mas renovar a nossa mente. Nossa mente também é uma oferta. Por isso, ao escrever aos Filipenses também, ele os convida a, finalmente, irmãos, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, se há alguma virtude ou algum louvor nisso, que isso ocupe as vossas mentes. A minha mente e a sua mente é uma oferta de louvor ao Senhor quando ela está dedicada ao Senhor. Paulo usa duas palavras: metamorfose, que é a transformação, o transformai-vos, e metanoia, que é a renovação da nossa mente. Metanoia significa arrependimento, renovação da nossa mente. Se nós entendermos que todos os dias nós somos uma oferta ao Senhor, a nossa mente, e que ela precisa ser renovada, e nós nos arrependermos constantemente, nós entenderemos que a mente é central para a transformação, para que o coração seja encontrado pelo Espírito Santo e nós possamos, então, viver aquilo que Paulo diz que é a consequência de ser sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional, a entrega da nossa mente. Nós vivemos essa consequência. Qual é a consequência? Experimentar todos os dias a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez isso passe despercebido por mim e por você. Como é bom viver livre do pecado, escravo de um pecado que corrói e domina as nossas mentes. A pergunta que eu e você nós devemos fazer é como saber a vontade de Deus para experimentar. A resposta, 1 Tessalonicenses vai nos dizer que a vontade de Deus é simples para nós, é a vossa santificação. Viver para o Senhor de maneira separada, de maneira a entregar todo o meu ser, toda a estrutura da minha mente, da minha alma e do meu corpo, para que o Senhor seja glorificado. Meus amados, essa mensagem ela nasce de uma reflexão do início do mês, quando nós começamos a pensar, por exemplo, que este mês é um mês missionário para a Igreja Presbiteriana e que um homem, Simonton, entregou a sua vida para que o Evangelho chegasse e o presbiterianismo acontecesse. Há 166 anos, você e agora eu também, nós desfrutamos de alguém e do legado de alguém que dedicou a entregar-se, a sua vida ao Senhor. Mas uma coisa é importante: não é permitido a mim e a você sentar na estrada pavimentada por esses homens
e desfrutar passivamente daquilo que o Senhor fez por intermédio deles. É um dever nosso entender, compreender e viver nesses dias como missionários que o Senhor tem escrito uma nova história para esse tempo. História essa que é uma carta viva, que o Senhor tem escrito novas linhas para que o mundo leia e veja. Portanto, eu termino dizendo para você duas aplicações. Você é uma carta viva. O Senhor está escrevendo a sua história para que o mundo leia, conheça e glorifique a Deus. Você é uma carta viva. Viva para a glória de Deus, para que o reino de Deus seja glorificado. E segundo, lembre-se que o conteúdo dessa carta não é você, é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor que está escrevendo essa história. E lembre-se, Ele não está escrevendo com tinta humana, Ele está escrevendo no seu coração, tatuando, para que de lá nunca mais saia, e o Senhor seja glorificado na sua vida. Você é o missionário, o testemunho público da igreja, para que o mundo conheça e glorifique ao Senhor. Só o Senhor pode escrever novas histórias. Só o Senhor pode escrever novas linhas, tornando novas cartas para que o mundo conheça. Que Ele faça isso na sua vida, para que o mundo veja e outros testifiquem que Ele é Senhor e Salvador deste mundo. Feche os seus olhos. Pai, nós louvamos o Teu nome. Que a Tua palavra, que é viva, continue a produzir cartas vivas para este mundo. Escrever novas histórias em um mundo que só repete o pecado. Que o Senhor dê graça à Tua igreja e os Teus filhos, para eles serem, assim como eu também, testemunhos para este mundo que precisa tanto de Jesus. Ajude-nos, sustente-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.